E o Timóteo? Por que na carta de Timóteo ele afirma que a mulher não deve usar autoridade sobre o homem? Você não acha que o cara fica efeminado recebendo ordem da esposa? Então, tem 3 tipos de homem. Tem o efeminado, tem o afeminado e tem um virilizado, o efeminado e o emasculado. A maioria das pessoas que estão assistindo são emasculadas. O cara não é efeminado, ele só não é homem, não é isso? Não é que ele não é homem, ele não tem pujança, não é mordedor de quina de parede. Isso não exerce os papéis, não é isso? Isso, é o cara que tem medo de barata, não troca lâmpada, não dá conta de desenroscar não te trocar um pneu, pô, o cara não dá conta. O que é o perfil? O cara que é efeminado, ele copia mulher. Ele quer ser uma mulher. Não é que ele quer. Pode ser um ambiente, pode ser abuso sexual, pode ser hormônio, pode ser um monte de coisa. O cara foi criado num ambiente que só tinha mulher. Não Todas é as só professoras dele foram mulheres. Mas você pode querer uma coisa que você nunca viu. Isso é preponderância, não é dominante. Mas você pode querer uma coisa que você nunca viu. Isso é correlação. Não, eu sei, mas tem um monte de cara que é criado só com mãe e o cara é virilzão. Por quê? Porque ele consegue sintonizar numa figura paterna. Não, se em algum lugar ele viu aquilo. Não, se ele viver só com mulher e ele tiver um cara que ele sintoniza a frequência, isso, vai ele embora. tem que ter um modelo. Se ele nunca viu... Claro. Mas se ele não viver com ele, ele também consegue. Então tem um cara que é efeminado. O cara que é efeminado, ele copia o comportamento feminino. O emasculado, ele repudia o pai e idolatra a mãe. Você sabe o que acontece? Agora, quem está assistindo a gente, a mulher que é casada com um efeminado, ele repudia você e idolatra a mãe dele. Ao invés de vocês ficarem me xingando aqui agora, eu podia criar uma solução agora na sua vida. Por que a mulher casou com um emasculado? Você sabe ou não? É perfil psíquico. Não, depende. Inclusive, tem muitas mulheres que querem exercer o papel de homem. Você acabou de responder. Ela só casou com um emasculado porque ela é virilizada. Uma mulher masculina. Não, tem mulher viril, feminina e a mulher masculinizada. A viril, ela é aquela mulher, pode ser toda bem arrumada, só que ela quer exercer governo. Aqui nós vamos criar uma diferença. Se a mulher ganhar 10 vezes mais que o cara, quem é que vai mandar dentro de casa? É ela. Se a referência de governo for só financeira, ela governa, mas não é só isso também. O que eu estou te falando, cara, nós somos filósofos. A galera vai ficar louca aqui agora, né? A gente está aqui pensando e fazendo um monte de gente sair desse método automático e começar a pôr o cérebro no modo manual. A gente tem 86 bilhões de neurônios. Imagina uma máquina dessa aqui, um barrinho falante, com 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios, só que a maioria dos neurônios não funciona. Os caras não usam 2% da cabeça. Funciona, mas o cara não usa, né? Então, mas funciona, a função é cumprir plenamente o que foi designado. Não funciona. Nunca foi nem acionado. Quem não construiu riqueza, até hoje, não pegou a ilha da riqueza para funcionar. O cara que não desenvolveu comunicação, até hoje ele está longe da realidade. O cara pode comunicar calado, velho. Um homem de verdade tem presença de comando, ele consegue governar calado. Não, na doutrina oficial da Polícia Brasileira, o uso progressivo da força, falar é o 5º passo. A presença já é o 3º, não é isso? Tem vários, até você utilizar, não é isso? A fala, tem vários níveis antes, inclusive a presença, o olhar, não é isso? Você tá no lugar é uma coisa, você olhar é outra, não é isso? Agora você que está assistindo, olha lá, um cara escreveu assim, se ele é filósofo, eu sou o novo papa. Na sua casa você pode ser o que você quiser, cara. Você não deve ter um seguidor para falar que você é papa. Não, e quantos diplomas tinham Aristóteles, Platão e o professor Olavo de Carvalho? Quantos diplomas tinham de graduação, de doutorado, você vai pegar, por exemplo, o cara brilhante hoje no Cabo Canaveral, que é o Willan. Ele não tem diploma de engenharia, foi estudar engenharia espacial e deu o bypass na NASA. A NASA é cliente dele agora. Aí todo mundo criticou, falando que ele era um idiota, e agora ele consegue levar o foguete 10 vezes mais barato, sem um diploma de engenharia, e caiu para cima. Pablo, voltando para a política, você concorda que o governo de Bolsonaro... Você concorda que o governo de Bolsonaro foi de esquerda? Vamos terminar o assunto, aí você parte para outro. Seguinte, a parada dos 3 perfis. Uma mulher, quando ela quer governar a casa, não a casa institucional, a casa física, mas é porque tem 3 perfis de tudo. Não, tem 3 perfis de tudo. Tem um negócio chamado morada, tem um negócio chamado lar, tem um negócio chamado casa. Casa é pedreiro que constrói, tem um monte fechado aqui, Alphaville. Inclusive, estou comprando. Se estiver abaixo do preço, manda para mim aí. Segundo, tem o lar. O lar é a alma. É onde tem uma família ali dentro e está nutrindo respeito e cada um está exercendo sua função. Se for saudável, vai ter um lar. Morada é onde habita o espírito. Quando você não invoca Deus como espírito, pode ficar tranquilo que tem outro espírito ali dentro rodeando vocês. Ou por opressão, ou por potestade, ou por tudo que você tiver genético, você vai carregando uns dos outros aí. Então, o que acontece? Se você quiser ser saudável, não é que a gente está impondo o modelo ideal para você, não. Só experimenta o nosso para ver se não é melhor que o seu. A mulher, ela produz domínio, o homem produz governo. Para quem não entende, se fosse uma matéria saudável, nosso poder tripartido,
Os filhos são o legislativo ali, igual hoje, os deputados, eu explico. Eu tenho 4 filhos. 2 mais velhos são os senadores, os 2 mais novos são os deputados. Deputado não serve para nada, só para ficar enchendo o saco. Os 2 mais velhos conseguem exercer pressão, a esposa é o STF, apesar que o nosso hoje passou do ponto, e tem o presidente da República. Eu sou o presidente, eu estou pronto para morrer. É a Bíblia. A lei é o que Deus falou. Então, o que é a parada essa questão saudável? A mulher que é sábia, ela exerce domínio. Esse domínio é muito tênue a diferença. Uma mulher ela não tem que ir na frente. Quem tem que ir na frente é o homem. Você conhece um casal onde o cara, ele é o governante, está pronto para morrer pela mulher, na posição que ele fica na calçada. Se está próximo do meio-fio e de carro de perigo, o homem sempre está do lado de fora. Você consegue... Não é que a mulher está pedindo, não. É eu, homem, falando para você que é homem. Você vai subir uma escada rolante. O homem, de verdade, sempre está atrás. Porque na subida só pode dar rolo caindo. Então, você está atrás para segurar o tranco. Eu estava... E se a mulher tiver com a criança, o triplo, não é isso? Então, a mulher, ela protege a criança vai na frente dela, nós vamos atrás da mulher. Isso é quando está subindo. Quando está descendo? Cara, é tão simples você pegar uma aula desse jeito. Assume a posição na descida. Eu sei que sempre na frente. Na frente do perigo, não é a posição geográfica. Não é você querer ser melhor. É o que você nasceu para isso, é para morrer mesmo. Então, quando você decide viver esse padrão onde o que você foi criado vai ter plenitude naquela criação, muda tudo. E finalizando aquela hora que eu te falei da criação e da formação, Deus criou o homem e a mulher no mesmo ato. Está escrito exatamente essas palavras. E criou Deus o homem e a mulher. Na hora de formar, ele forma só o homem. Aí ele forma o homem, ele coloca nome nos bichos, faz tudo. E aí Deus faz o quê? Como é que Deus cria? Como é que Deus forma a mulher? Tira uma parte do cara, né? Do mesmo barro que ele é feito. Tira do lado. Não é costela. Essa tradução está errada. Não existe costela no original, no hebraico. Isso não existe. A Bíblia é escrita com 3 idiomas. Hebraico, que é a maior parte do Antigo Testamento. Aramaico, que é poucos versículos, são bem poucos. E as cartas em grego. E o grego koiné. O Novo Testamento, por causa da revolução que Paulo fez, foi embora para a Grécia, foi embora para a Ásia e fez todo mundo da Ásia ouvir o evangelho na época dele, sem nada disso aqui. O bichão é uma máquina, né? E sem ser um dos caras que estava do lado, né? O cara que mais escreveu a Bíblia não conheceu Jesus pessoalmente. Antes, né? Pois é. Não foi discipulado por ele em 3 anos, mas foi em 3 dias. Que loucura, né? Porque rolou. O cara, quando tem uma metanoia, que do grego é mudança de mente, o cara ele mudou em 3 dias o que Pedro não conseguiu fazer em 3 anos e meio. Então, para fechar esse assunto, a gente vai para a política. Tem uma galera aqui surtando, achando que nós estamos aqui debatendo. Cara, a outra aqui rindo. Eu concordo 90% do que ele diz aqui, 99%. Eu só não concordo que o contexto lá de, como é o nome do Timóteo não tinha nada a ver com prostituta. Eu acho que se fosse ele diria. Não, mas o Timóteo é muito claro, não é isso ou não? Não, mas você não entendeu o que eu falei? Eu concordo. Domínio e governo? Concordo que existem caras... inclusive, quando Jesus revoga o divórcio, ele diz, inclusive, quando o cara não quer aceitar, dizendo, se for assim, não é melhor não casar, porque tem já o migtal naquela época. Jesus responde, tem gente que nasce eunuco, não é isso? É isso tem mesmo. gente que se faz eunuco por Deus. Não, mas Jesus não revogou que faz o divórcio, eunuco por si mesmo, não é isso? Acho que você cometeu um erro de tipo aí, não? Eu e todos as dezenas de doutores da história da igreja. Não, Jesus não revogou o divórcio. Todos. Eu estou enganado, São Tomás de Aquino não está enganado, todos eles estão enganados. Não. Você falou que Jesus revogou? Todos os doutores da igreja concordam com isso. Todos eles estão enganados. São Tomás de Aquino não está enganado. Não, São Tomás de Aquino está falando outra coisa. Não embaralha, não. Uma coisa é divórcio, outra coisa é repúdio. Sim, ele revogou o divórcio. Ele revogou o divórcio. Não. Isso. Não fez, não. A lei, ela continua valendo. Porneia não tem nenhum outro trecho da Bíblia que seja considerado adultério. Zero? Calma. O quê? Vamos lá, vamos discutir isso aí então. Aí depois nós vamos pro Bolsonaro que você quer bater nele. Não, quero ouvir a sua opinião. Opinião é uma mercadoria vagabunda. Não, vamos pro parecer. Vamos terminar esse assunto. Já que eu lhe apoiei para prefeito, você acha, então, que você disse que Jesus não revogou você pretende ser presidente da República, você não disse que vai resolver essa porra aqui? Claro, cara. Ele falou da dureza do coração e é muito simples. A confusão, de novo, tradução e transliteração. Isso aqui está parecendo debate bíblico, mas nem é um debate. Nós estamos aqui... Batendo papo. Isso aqui é uma resenha. Isso mesmo. Só para fechar esse assunto, o divórcio e o repúdio é diferente. Quando um pai pagava o dote da filha, ele pagava para, em caso da mulher ser repudiada, se tiver repúdio, ele
fica com o dinheiro do dote. O dinheiro do dote não era para usar no casamento, é uma nem garantia, era para comprar Bitcoin. Isso. É um colateral. Nem era para comprar Bitcoin. Não, geralmente tem que ser em Bitcoin. Porque se for em real, o judiciário bota a mão. Ele tem que ser em Bitcoin. Inclusive, e a autoridade para julgar não vai ser um tribunal feminista, vai ser alguém que você elegeu, não é isso? Sim. Então tem que ser através de smart contract. Então, o que acontece? O repúdio, na Bíblia, fala que se um cara casar com a repudiada, ele adultera. O divórcio é diferente. Toda lei, ela continua válida até hoje. Tanto é que ela está dentro da Arca da Aliança, sabe disso, né? Que as tábuas estão lá, os 10 mandamentos, e Deus não revogou nenhuma. Então aonde? Ninguém sabe onde está mais a Arca da Aliança. Então, o fato de não saber, tem 40 mil quilômetros de circunferência. Inclusive, esse é um dos 3 sinais, né? Isso de perda de aliança com Deus, né? A perda do templo, a perda da arca, não é isso? Tem vários sinais de que vai o negócio que a aliança nova, que a aliança antiga acabou, não é isso? Pois é, mas o fato de ninguém saber onde está não invalida, porque ela é viva, a lei é isso, viva. Mas se o povo não está com ela, Sim. não é esse o guardião da eu imagino. Eu, se cortar o microfone, eu te falo onde eu imagino que ela está. Ela está numa nação que é poderosa. Você acha que eles sabem onde está? Tem guardiões sabem hoje? Não. Quando você for lá em Israel, lembra de entrar na cidade de Davi. Quando você estiver passando num túnel molhado, na hora que estiver batendo no seu joelho, você vai passar num lugar onde aquele túnel foi descoberto que a rainha da Inglaterra pagou para um dos maiores escavadores do mundo em Israel achar a Arca da Aliança. Por que esses caras estavam caçando a Arca da Aliança? Não, sempre se caçou a Arca da Aliança. Quem que não vai querer encontrar isso? Porque uma quem caixa tem... que você toca agora, é fulminado, você não ia querer, não? Agora que... Ou então, se você levar ela para sua casa, você prospera. Não, mas para tocar nela... Mapa. Não, você é um cara inteligente, estudioso. É Levi, não? Como é o nome da raça que tem que tocar na arca? Pode ser levita. O problema é que depende do jeito que você está com o seu coração. Não é a tribo que pode tocar. Não é qualquer um que pode meter a mão naquilo, não. Não pode, porque Hofni finesse... O escravo foi fulminado, não é isso? Tipo, deixou de existir, não é isso? Não, só de tocar de forma impura você morre. O problema é o seguinte, depois você pesquisa a quantidade de nações que depois que tocou nessa arca de uma forma, o evangelho foi propagado, essa nação virou a maior potência do mundo. A galera vai surtar aqui agora, mas um dos fatores que faz a China se tornar a nação que vai ser a maior do mundo agora é porque o cristianismo, pela perseguição que tem lá, dá para notar. O cristianismo subterrâneo lá está absurdo. Nos maiores avivamentos da história está acontecendo na China hoje. As pessoas pensam, não, a China está... inteligência artificial. Claro, está fazendo um monte de coisa, o metacapitalismo e tal, tem negócio lá, eu conheço. Mas o movimento do cristianismo explodir na China, irmão, está fazendo a cabeça das pessoas prosperarem. Aconteceu a mesma coisa com a Inglaterra, aconteceu com a Itália, aconteceu e acontece ainda com os Estados Unidos. Mas para a gente não ficar abrindo muita caixa aqui na cabeça de todo mundo, Deus, quando forma a mulher, ele forma ela como último ato. Então, Renato, a gente precisa tratar as mulheres conforme Deus trata. Você já percebeu que uma mulher chega num lugar, por exemplo, a gente vai para uma pousada, pagar 30 mil numa diária lá. Se você chegar, Júnior, e eu chegar, a primeira coisa que a gente olha é como é que esse cara tomou 30 mil nós por dia. Aí começa a fazer conta. Não, mas para você pagar 30 contos, você pesquisou que era o lugar ou não? Não, você não está entendendo. É pensar no modelo do empreendedor. Talvez, como você não empreendeu, você falou ainda, a primeira coisa que o empreendedor faz quando ele senta no restaurante é calcular as mesas e tudo. O que é aquele cara ali, o que é o ticket médio. Rapidinho, coisa de 30 segundos, você já tem o extrato do que aquele cara faz. Modelo de negócio, que é isso aí que é o terror. A mulher não faz isso. A mulher chega, é 1 hora olhando para o lado. Meu Deus, que lugar lindo. Por quê? Porque a mulher ela foi feita no desfrute, no último ato. E o que Deus fez? Fez tudo em 6 dias. E no 7º dia, ele fez o quê? Ele foi lá e falou, vamos curtir a vida doidado. Porque o desfrute, o descanso, do jeito que está na tradução, no hebraico é desfrute. O 7º dia não é dia de, eu vou dar uma deitada na rede. Era passar a sabedoria através do desfrute. E o que essa geração faz com a gente? E todos os séculos, né, e gerações fizeram? Colocou a gente ocupado para a gente não entender nem a nossa identidade, nem quem Deus é, nem quem é a natureza. Por isso que a gente está um bando de gente perturbada. Um tanto de gente que acredita que o político é herói, um tanto de gente que acredita que a gente tem que ficar xingando uns aos outros. Cara, não faz o mínimo sentido. Quando você entende a raiz do que Deus criou, muda tudo o jogo. Mas vamos lá agora. Em relação à China, o senhor entende que tem mais de 50 mil imóveis vazios, milhões de imóveis vazios na China, não é isso? Normal, cara. 3 anos de construção civil gastou mais cimento do que 100 anos dos Estados Unidos. A fecundidade na China ela é mais baixa do que na União Europeia, não é isso? Tem menos filhos por vagina do que o país da Europa em pior situação, não é isso? Se você não multiplicar... Se é estimativa ou dado oficial. Se você não multiplicar 1,9 em poucas décadas, já começa a estar tem muitas pessoas que alegam que não tem, né? Que os dados oficiais, inclusive de população lá, são
brutalmente falsos. Mas é isso. Eles, em dados oficiais, a população de lá já foi ultrapassada pela Índia e nenhum país teve crescimento depois de ter decrescimento populacional. E pior do que perder população é perder adultos, não é isso? O Brasil, a população está subindo, mas cada dia tem menos adultos, porque tem mais idosos e menos criança e adulto. Um país que tem mais idoso tem mais ou menos produtividade do que adulto. Menos, não é isso? Você pega 40 milhões dos neném para o país trabalhar, já vai... O Japão, o ápice do Japão, em valuation, inclusive, foi o ápice demográfico, que foi em 98. Os imóveis e o Nikkei nunca voltou nominal ao valor que era 98. Eu acho que os próximos anos aí da China, se repetir o modelo demográfico do Japão, e é pior, não é isso? A demografia está mais baixa que a do Japão. Já começou, a tendência, meu irmão, é que a queda exponencial de população, e pior do que a queda de população, é a explosão de idosos para a queda de adultos. Tipo assim, se morresse 80% das pessoas aleatórias, seria menos mal do que triplicar a quantidade de velhos e cair um terço a quantidade de adultos, né? Porque o adulto tem que sustentar o velho, não é isso? Rapaz, eu acho que nas próximas décadas aí a China vai passar pelo que o Japão passou, só que mais.